ansiedade muitas vezes leva as pessoas a fazer, por exemplo, a medicação, né? Ter que tomar a Uhum. medicação e muitas vezes essas pessoas elas não querem tomar a medicação, porque tem medo, né? Tem aqueles tabus todos, né? Isso. Tarja preta e tal. É, como é que a gente pode obviamente levando para o profissional, mas como é que a gente pode orientar essas pessoas que têm esse receio de chegar ao profissional, de dizer, olha, vai ficar tudo bem, lá você vai conseguir fazer esses outros movimentos para que você consiga achar soluções, como é que nós, os leigos, né, podemos encaminhar, vamos dizer assim, as pessoas para os profissionais. Eu acho que a primeira coisa é tentar eh, que essa pessoa ela compreenda, né, que a medicação, eu digo, a medicação é igual uma muleta, né, assim, ela é para aquele momento, você não vai precisar usar para o resto da vida, mas nesse momento você não está conseguindo caminhar bem com as próprias pernas, então você precisa de recursos que lhe ajudem a voltar a ter uma caminhada mais leve. A medicação é um desses recursos, né? A medicação ela não resolve. Então a medicação ela ameniza para que você tenha condições de voltar a ter mais energia para poder você voltar a se engajar na vida, muitas vezes, né? Então, assim, é um compilado. Então, assim, precisa da medicação, precisa de um apoio social, de amigos e familiares, né? Muitas vezes um apoio do próprio trabalho, se essa pessoa trabalha, ou seja, na escola, né? Uma ajuda profissional, então, e uma autoajuda também, né? Essa pessoa, ela Principal. precisa se engajar nesse processo, porque se ela também não se engajar, toda uma rede pode estar disponível e, infelizmente, não vai ser o suficiente, né? Então, a medicação, ela seria mais um recurso nesse processo. Então, tentar que essa pessoa compreenda, que procure também um profissional responsável, né? Assim, um profissional que não tenha, né, hábitos de hipermedicar e que essa pessoa ela faça de fato um acompanhamento, porque o que é que acontece, né? A boa parte das pessoas elas vão a uma consulta e depois elas não voltam mais, ficam tomando a medicação por conta própria, compram medicações, né? Muitas vezes sem receita. Infelizmente, algumas farmácias, né? Elas vendem a medicação sem receita, isso não é novidade para ninguém, né? Consegue, às vezes, com um vizinho, um colega, uma medicação. Sim, a E bandinha. isso, e vai tomando a medicação. Então, assim, eu já conheci e atendi pessoas que fazem 5 anos que tomam a medicação e não voltou mais para o médico, obviamente. E aí eu tenho medo de criar uma dependência. Obviamente, se você passa esse tempo todo tomando uma medicação, muitas vezes o sintoma que gerou a necessidade da medicação nem existe mais e você continua tomando, né? E você não faz um acompanhamento, infelizmente, vai gerar uma Outro dependência, problema. né? Um outro problema. De fato, o corpo vai se acostumar com aquela substância. E isso não é só porque é uma medicação psiquiátrica. Se você tomar todo dia uma medicação para pressão, para diabetes, ou uma medicação, né? Tem gente que toma medicação para dor de cabeça quase todo dia, às vezes nem está, só por costume. O corpo vai se acostumar com essa medicação. Então, a medicação psiquiátrica, ela não é diferente, né? Entendi. Porque aí a gente tem que sempre lembrar, reforçar que a medicação, ela tem que ser feita por profissionais habilitados, né? Não é você chegar na farmácia e comprar, não é a gente se automedicar, enfim, automedicação não, porque a gente precisa realmente de toda a orientação, até para o desmame, né? Exatamente, É, né? um negócio que a gente tem que ir, né, devagarinho, sempre lembrando isso e lembrar também para você que está nos acompanhando para seguir a gente no Instagram, @abelaclínica. Lá você vai encontrar formas, meios e conteúdo que vai com certeza trazer aí muitos benefícios para você, tá? Lá você consegue inclusive marcar sua consulta na Abela Clínica.